Capítulo 11. O ambiente da graça. Eu estou impressionado com o número de organizações que criam ambientes onde eles não permitem que seu pessoal erre. Você não consegue inovar a menos que esteja disposto a aceitar alguns erros. Charles Kinnick. Reunião de trabalho, todo mundo empolgado com o novo projeto que será apresentado hoje. Chefe sorridente, funcionários espontaneamente dando sugestões, um ambiente leve e tranquilo para dominar a sala, até que um funcionário faz um comentário crítico. Os chefes se enfurecem e ofendem em voz alta o rapaz. Constrangido, o chefe tenta disfarçar o que aconteceu, enquanto todos os funcionários se entreolham de forma assustada. O ambiente leve se tornou pesado. Talvez você já tenha presenciado uma cena parecida com essa durante sua vida. Não necessariamente em uma reunião, mas em algum momento diante de pessoas você percebeu que o ambiente mudou. Nesse contexto, logicamente, a palavra ambiente não se refere ao clima atmosférico de um lugar, e sim à realidade criada pelo comportamento das pessoas. Dessa forma, é perceptível que o ambiente é formado por palavras ou ações. Assim como a leveza tornou-se pesada com a briga do chefe, no exemplo acima, também podemos formar à nossa volta um ambiente por meio de nossas atitudes. Existem casas e empresas onde o ambiente é tão ruim que as pessoas andam mal-humoradas e pensam em seu jeito de sair daquele lugar. Quantas pessoas já ouvi dizerem que saíram de um emprego não porque não recebiam bem ou não gostavam do serviço, porém porque o clima ali era ruim. Colegas e chefes que, pelo mau humor, viviam discutindo e tornaram a convivência insuportável. Quando o ambiente é ruim, a tendência é ter pessoas irritadas, estressadas, mal-humoradas e difícil de se relacionar, porque quando o ambiente é formado, as pessoas quase que instintivamente reagem a ele. Por essa razão, é tão importante analisar quais têm sido as nossas ações e palavras constantes para perceber qual o ambiente que estamos formando à nossa volta, pois as pessoas estão reagindo a isso sem que muitas vezes nos demos conta. Quando uma postura se tornou um hábito, já há algum tempo as pessoas reagirão não de um modo como agimos no presente, mas sim de acordo com o ambiente que foi formado no passado. Muitos pais não entendem porque os filhos não pedem as coisas diretamente a eles, contudo, preferem usar a mãe para fazer o pedido. Não percebem que o ambiente produzido pela negação a vários pedidos anteriores e o distanciamento percebido pela criança geraram no filho uma reação para não mais ser rejeitado pelo pai de forma direta. Não importa se no dia a dia o pai estava feliz a ponto de dizer sim ao pedido, a criança está reagindo a um ambiente formatado no passado e não no estado atual. Como a escritora Joyce Meyer afirmou, aquilo que você permite no início passará a ser esperado de você. A boa notícia é que, assim como no ambiente é formado por palavras e ações, ele também pode ser transformado na mesma forma. Mesmo que o registro de atitude seja grande no passado, ele pode ser mudado de uma forma gradual e constante por meio de um novo comportamento. Precisamos, de forma consciente e perseverante, criar ambientes agradáveis para que nossos relacionamentos sejam ainda melhores. Dentre várias realidades que podemos criar à nossa volta para ajudar em nossos relacionamentos, uma delas é o ambiente da graça. Vamos falar sobre a leveza da graça. Em um dos significados mais básicos da Bíblia, a palavra graça denota um favor dado a quem não merece, implica em tratarmos a pessoa de uma forma melhor do que a pessoa tinha que ser tratada. Isso não significa que vamos aprovar os erros, mas sim que vamos ter um olhar mais compassivo para quem errou. No ambiente da graça, somos conduzidos a entender que as pessoas não são perfeitas e, com isso, precisaremos ser mais suaves e compreensivos com os seus erros. Embora pareça ser óbvio que as pessoas não são perfeitas e vão em muitas ocasiões errar, muitos na prática acabam demonstrando em sua severidade e inflexibilidade que esperam a perfeição. Em muitos lugares há um ambiente de cobrança, severidade e inflexibilidade tão grande que as pessoas entendem que serão massacradas se errarem.
Como falei anteriormente, o perfeccionista muitas vezes cria essa atmosfera hostil em sua busca pessoal de perfeição, em sua performance, acaba cobrando o mesmo dos outros e assim trazendo uma pressão insuportável nos relacionamentos à sua volta. Existem chefes com os quais os seus funcionários não têm a chance de errar, porque se o fizerem serão fortemente execrados. Nossa condição, o funcionário não tem tranquilidade e ousadia para fazer coisas novas. Charles Koenig certa vez disse: Eu estou impressionado com o número de organizações que criam ambientes onde eles não permitem que seu pessoal erre. Você não consegue inovar ao menos que esteja disposto a aceitar alguns erros. Na verdade, muitos não entendem que a estrada do sucesso será muitas vezes pavimentada com alguns fracassos. A criatividade e a inovação dependem da possibilidade de errar. O cientista e inventor Thomas Edison errou inúmeras vezes até conseguir criar. Acerca de suas falhas, ele disse: Eu não falhei, eu descobri 10.000 formas que não funcionaram. Eu abri um caminho para o sucesso através do fracasso. O que Edison estava querendo dizer é que os erros podem ser formas de aperfeiçoamento e não necessariamente fracassos definitivos. Como afirmou o Dr. Ronald Niedgal, um fracasso só é fracasso quando você não aprende nada com ele. Muitas pessoas têm medo de ousar por medo de fracassar. No entanto, a essência desse medo pode não estar no erro em si, mas no julgamento rígido que pode receber das pessoas à sua volta, caso falhe. Quando não há o ambiente da graça, as pessoas não se sentem à vontade de ousar, pois temem como irão reagir aqueles que são próximos a ela. Nessa realidade, as pessoas se sentem sufocadas, pois não podem expor as suas ações, fraquezas e sonhos. Com isso, muitas vezes as pessoas acabam ocultando os erros e fraquezas, com medo da reação dos outros. O chefe duro e grosseiro, na maioria das vezes, será o último a saber a respeito de algo que está errado, uma vez que todos têm medo de contá-lo sobre a situação. Isso dentro de uma organização pode ser fatal, pois se eu não sei o que está acontecendo de errado, acabarei não tendo a oportunidade de consertar. A pessoa que gera o ambiente de cobrança exagerada acaba, então, não sendo alguém acessível com quem se possa ter proximidade e conversar. Sem essa liberdade, não há confiança e as pessoas acabam tratando mal quem não se importa com elas. É vital, então, que tomemos medidas práticas para construir um ambiente da graça à sua volta. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, amar as pessoas pelo que elas são antes de corrigi-las, demonstrar amor incondicional acima dos erros das pessoas. O escritor John Maxwell conta que sua mãe corrigia e punia os seus erros quando era criança, mas sempre afirmava o quanto ela o amava um pouco depois de corrigi-lo. Muitas pessoas reagem de forma ríspida aos erros dos outros, transmitindo a ideia de que a pessoa é o que ela faz. Muito, em vez de se concentrarem em corrigir o erro, chamam a pessoa de burra e fracassada e acabam incutindo na pessoa que o fracasso não é um evento e sim a identidade dela. E isso pode gerar sérios problemas de autoestima, de redundação e um ambiente cada vez pior. Em segundo lugar, precisamos, como foi abordado no capítulo anterior, celebrar e valorizar a qualidade de acertos de uma pessoa. Antes de corrigir o que está errado, tem pessoas que nunca elogiam, no entanto, com certa constância, estão criticando. Com esse desequilíbrio, a pessoa se sente mal de se aproximar, pois sabe a tendência que o outro tem de ver o pior nela. Em terceiro lugar, é preciso haver um discernimento entre erros pontuais e recorrentes. Erros pontuais são aqueles que acontecem de vez em quando e não de forma constante. Não se pode tratar um erro pontual da mesma forma que se trata um recorrente. A correção será mais suave com os pontuais e mais duros com o que é recorrente. Se um erro é recorrente, é necessário conversa mais a fundo e saber o porquê disso, a fim de conhecer os motivos da pessoa sem julgá-la de forma grosseira antes. Com esse conhecimento, até o tratamento mais duro será feito de forma mais precisa, podendo ajudar a pessoa a mudar e demonstrar o amor. Por fim, as pessoas que formam o ambiente da graça são leves e tranquilas de se conviver. Sabem que também erram e por isso demonstram compaixão pelo outro. Não fazem tempestade em copo d'água quando os outros falham. Possuem um tom de voz calmo e baixo na maioria das vezes quando vão
corrigir uma pessoa. Não ficam constantemente irritadas e prontas a serem duras com os mínimos erros que o outro praticou. Não ficam horas dando sermão apenas para mostrar que estão certos e o outro errado. Não repetem insistentemente a correção para que o outro mude rápido. Pelo contrário, dão tempo para que a pessoa absorva a instrução e, no seu tempo, mude a postura. Com essas atitudes práticas, criaremos uma atmosfera em que as pessoas tenham a possibilidade de errar. Embora alguns achem essa ideia assustadora e perigosa, é nesse ambiente que a possibilitamos a criatividade, a ousadia, a sinceridade e a capacidade de aprender com os erros. Parece um paradoxo, mas quando damos a chance de que as pessoas falem, acabamos fazendo com que elas acertem.